né? Uma possibilidade que, cada dia que passa, se torna mais concreta é o problema da intervenção militar. Logicamente que uma intervenção militar vai aparecer disfarçada de intervenção constitucional, etc. Não sei se vocês repararam, mas os defensores da intervenção militar, eles falam em intervenção militar constitucional. Porque dentro da Constituição existe o dispositivo de que os militares podem intervir para defender a ordem interna, ninguém fala nisso daí, mas eu, que acompanhei a Constituição cidadã, entre aspas, de 1988, lembro muito bem que nós fizemos toda uma discussão sobre o fato de que a intervenção militar, pela primeira vez, foi colocada dentro da Constituição. A Constituição autoriza os militares a intervir diante de uma situação de grave perigo para a estabilidade das instituições democráticas. E à medida que os partidos políticos perdem o controle da situação, mais clara fica a possibilidade de intervenção militar. Nós vemos aí, por exemplo, que há uma pressão crescente que pode se transformar num conflito generalizado e de grandes proporções entre os movimentos populares de um lado e a extrema-direita do outro lado. Nós vimos aí, por exemplo, a invasão por um grupo de extrema-direita, mas que todo mundo denunciou, que foi impulsionado pelo Bolsonaro, do Congresso Nacional. Aí a imprensa, eles têm um discurso padrão para explicar essas coisas. Eles falam o seguinte: o que nós temos aqui é um bando de gente louca que foi lá invadir o Congresso Nacional. Isso aí não tem nada a ver. Nós já conhecemos esse filme. Quando a extrema-direita começou a atacar os comunistas, o PT, a Dilma, o Lula, etc. e tal, a gente escutava o tempo todo o seguinte: ah, não, isso aí é meia dúzia de gatos pingados, a famosa meia dúzia de gatos pingados. Bom, nós vimos que não é assim, nós vimos que a burguesia, apesar do artificialismo, tem uma capacidade bastante grande de mobilização, né? E que os grupos de extrema-direita, eles estão proliferando por todos os lados. Esses grupos que pedem intervenção militar, eles existem aí às dúzias. Não é um grupinho só. É um monte de gente. E, da mesma maneira que aconteceu no Brasil, né, depois da Revolução de 30, a partir de 32, a burguesia que fez com que o integralismo, que foi lançado em 1932, em 34, já ostentasse, né, o tamanho, pelo menos na propaganda deles, mas serve como uma referência, de 1 milhão de filiados em escala nacional, em todos os estados da federação. Bom, vamos supor que o Plínio Salgado, que foi o homem que criou o integralismo na época, fosse o maior orador do planeta Terra e dono da Rede Globo. Mesmo assim, em 2 anos, você passar de meia dúzia de gatos pingados para 1 milhão de fascistas é um salto muito grande no mundo. E ele não era dono da Rede Globo e nem era um grande orador. Tem isso daí. O problema que ninguém entende é o seguinte: a burguesia, ela tem um exército fascista já estabelecido, montado. Nós precisamos entender isso daí para não cair nas ilusões do conjunto da esquerda. Por exemplo, dentro das Forças Armadas, tem um setor fascista organizado. Sempre tem. Nas polícias militares, né, onde você tem aí quase 400 mil pessoas envolvidas numa operação que é um verdadeiro esquadrão da morte, está cheio de gente que pode ser e é imediatamente recrutada para qualquer operação fascista. Nas empresas capitalistas, vocês viram a participação da Fiesp e de outros grupos capitalistas no impeachment da Dilma. Eles têm um exército de seguranças particulares
gigantesco. É só eles pagarem e mandarem esse pessoal lá, na hora que eles quiserem, diante do desenvolvimento da situação. Depois nós temos aí no Brasil milhares de empresas de segurança particular, que são empresas privadas. São empresas que contratam aí verdadeiros soldados mercenários. Então, quer dizer, a burguesia não precisa inventar um fascismo do nada, não precisa recrutar que nem faz o PCO ideologicamente. Ela já tem a coisa praticamente pronta ali. Precisa levar em consideração isso daí. A ameaça do fascismo no desenvolvimento da situação, ela é muito grande. Se eles sentirem que eles não conseguem controlar a situação de um ponto de vista político, como eles já mostraram, eles vão colocar esse pessoal na rua. Existe uma enorme propaganda, existem grupos que oferecem cobertura a toda essa marginalia fascista que está preparada aí. Existem lideranças, como é o caso do Bolsonaro e de várias outras pessoas, né? Então, nós não podemos colocar de lado, em nome de ilusões de que tudo isso não passa de uma loucura, a possibilidade de um enfrentamento muito grande que, de um ponto de vista imediato, poderia conduzir facilmente à intervenção militar. A burguesia poderia usar isso daí e falar, não, a situação está fora de controle, né? O pessoal está se enfrentando nas ruas aí a tiros e facadas, precisamos colocar ordem no país, pá, derruba o governo, fecha o Congresso, o STF assina e pronto. Você tem um período de intervenção militar, que pode ser breve, até o momento que eles achem que devam convocar eleições controladas, que nem aconteceu no Egito, e pode não ser breve coisa nenhuma, como aconteceu em 64, quando os militares falaram que iam arrumar a casa e chamar eleições, nunca mais chamaram eleições, botaram todo mundo na cadeia e acabou-se. Então, nós temos essa situação. A situação ela é, como eu falei antes, extremamente fluida e pode ter um desenvolvimento bastante imprevisto, né? Uma das possibilidades que nós temos que considerar na nossa discussão é a possibilidade tanto da intervenção de grupos fascistas mais robustos, né, como das próprias Forças Armadas para controlar a situação e de uma combinação das duas coisas.